A Lê me pegou aqui, isso aqui é conversa de bastidor. Porque eu trouxe um mitos e verdades no podcast dela e ela virou para mim agora e falou assim: ai, Kátia, mas eu nem fiz mitos e verdades com você da psicologia. Aí eu falei: tá bom, eu vou quebrar seu galho. Pode perguntar. Kátia, é mito ou verdade que a gente carrega traços da nossa ancestralidade? Verdade. Tem vários teóricos que falam que a construção do ser ela começa não apenas na linguagem, mas na construção do ambiente. Então, nós somos, na verdade, pedacinhos, os pedacinhos da nossa personalidade, eles são construídos por todo o ambiente de quem está à nossa volta. Ou seja, os comportamentos vão se repetindo ao longo da nossa história. É aquela velha história. A mãe que falou, a bisa que falou para a avó, que falou para a mãe, que falou para você. E quando a gente se dá, não, quando a gente se dá conta, a gente repete falas, a gente repete comportamentos e existem muitas maneiras das pessoas quebrarem esse padrão de comportamento. E aí entra, é isso que me maravilha muito na psicologia, né? Porque eu falo que cada teórico, cada abordagem ele consegue trazer um pouco daquilo que o ser humano realmente é. Claro que todos eles lutam pelas verdades absolutas, né? Minha teoria tá certa e tudo mais. Mas eu tô finalizando meus 5 anos de psicologia e eu noto que eles também eles foram construindo essa ciência de uma forma em que cada ponto dela cria um ponto de ligação com a outra. Então, essa ancestralidade, por exemplo, a gente vê nas crenças, né? Que são aqueles pensamentos automáticos que ficam ali te limitando, coisas como, tipo assim, não, eu não tenho dinheiro porque eu não sou capaz. E aí você vai olhar para a história da família, você vai ver que aquele comportamento se repetia lá atrás também. Tem uma coisa que eu acho muito bacana, uma técnica muito bacana, que chama genograma. Ela é uma técnica da abordagem sistêmica. Você constrói a árvore genealógica, vamos dizer assim, da sua família, e aí quando você termina, se você tem muito conhecimento da história da sua ancestralidade, você claramente, depois que ele está montado na sua frente, você vê a repetição de padrão dos comportamentos. Sabe? Esses dias eu, por exemplo, conversei com uma pessoa que ele observou a gente conversando que ele, todo relacionamento dele, a cada 2 anos terminava. A cada 2 anos, ele não tinha se dado conta. Cíclico. Que era cíclico. Ele namorava quando estava pertinho mesmo de completar 2 anos, nunca passava de 2 anos. Nossa. Ele terminava. Isso é um padrão de comportamento repetido. Vamos para o genograma? Vamos para o genograma. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Era um padrão que se repetia na família lá atrás. E que de forma inconsciente ou não, isso se repete no comportamento atual da família, do sistema familiar. Uau, amei saber sobre isso. Porque fala-se muito, né, dos ancestrais e que a gente tem que honrar ancestrais. Amei, muito bom. Outra pergunta. Mito ou verdade? A gente consegue, ou a gente são gerados traumas na gente enquanto nós estamos sendo gestados? Oh, gente, até outro dia eu vi um vídeo de alguém falando assim: nossa, vou colocar a música aqui, gente, pelo amor de Deus também. Não vai pegar a música clássica e deixar lá na barriga. Não é sobre isso. Mas é sim sobre as coisas que acontecem em volta também no ambiente. Aí a gente entra em epigenética, filogenética, em que já foi cientificamente comprovado que esse feto, esse bebê que está sendo gestado, sim, ele sente as emoções por meio da mãe. Se a gente pensar que a mãe alimenta por meio do cordão umbilical, as vitaminas vão para a criança por meio do cordão umbilical, por que a gente acha que os sentimentos não vão? Verdade. Os sentimentos, os pensamentos. Verdade. Então, sim, é verdade. Olha, eu vivi isso na minha primeira gestação. Porque a minha primeira gestação, da minha mais velha, ela mexia muito. Nossa, mexia. Gente, sério, mexia muito.
E aí, quando a gente foi descobrir que a nossa a pegada atual é o chá revelação, né? Na nossa época, não. Era você realmente, o auge era ir fazer o ultrassom e descobrir o sexo do bebê, né? Então, quando eu fui fazer esse ultrassom e descobri que era menina, o pai esperava que era primeiro filho. O homem sempre tem aquela expectativa de que é homem, é homem, é homem, né? E eu lembro que quando eu contei pra ele, nossa, fiz ultrassom aqui e tal, não sei o que lá, é menina. Ele ficou calado. Aí eu, bem, você tá aí? Ele, não, nossa, que legal. E ele, aquilo refletiu no comportamento dele. Então, ele que chegava todo dia do trabalho, conversava com a barriga, quando não sabia o que era, não sei o que, blá, 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 ele deu uma distanciada sem perceber, de forma inconsciente. A frustração dele. E aí, a Lígia sentiu. Quando eu fui perceber, tinha assim, uns 3 dias que a Lígia não mexia. E aí eu achei super estranho. Eu falei, gente, mas ela mexe muito, por que ela não tá mexendo? Eu muito nova. Eu lembro que eu marquei consulta, fui no médico, o médico falou assim, mas o que aconteceu essa semana? Que ela não tá mexendo? Aí eu, nada de diferente. Aí ele, não, aconteceu alguma coisa. Aí eu fui puxar na minha memória e lembrei da história. Eu falei, nós descobrimos que ela é menina. Aí o médico perguntou, e o pai? Eu falei, ele ficou meio assim, falei, então você vai falar pra esse pai voltar a falar com essa menina, do jeitinho que ele falava antes de saber qual era o sexo. Pronto. Ele se sentiu meio mal no começo, nossa, eu não percebi e tal. Voltou a falar com ela e brinca com ela até hoje, inclusive do mesmo nome que ele chamava ela, assim, brincava com ela, e ela voltou a mexer. Então, isso é uma das provas, né, que a gente tem dentro da experiência, se você for puxar sua memória de coisas que aconteceram, e sim, a criança sente. Posso fazer mais uma? Mais uma para vocês. Mito ou verdade? A gente tende a reproduzir aqueles padrões ou comportamentos das nossas mães? Ai, gente, esses dias a gente até brincou, tudo é culpa da mãe, mas do pai também. Sim, a gente repete. Tanto da mãe quanto do pai. Repete. Se você for sentar aí com a sua mãe, até com a sua avó, com a sua bisavó, e for olhar para a sua história, como você faz algumas coisas em casa, e quando a gente fala repete comportamento, não significa que vai ser tipo assim, alguma coisa muito grave. Uhum. Não, mas, por exemplo, o famoso não tomar manga com leite, né? Isso é um padrão de comportamento que a gente repete. Não come porque lá atrás alguém falou e você vai puxar quem era sua avó, era sua bisavó. E tem até uma história disso, acho que num vídeo aí na internet, que alguém está fazendo alguma coisa, eu não lembro bem o que é, e alguém pergunta, mas por que você faz assim? Aí a pessoa responde, eu não sei. Pergunta da sua avó. Aí vai lá com a avó e pergunta, vó, mas por que você faz assim? Ai, não sei. Pergunta a sua bisa. Vai lá na bisa e a bisa fala assim, ai, gente, eu não sabia como fazer, eu fiz desse jeito. Então você vê que o padrão ele se repete, o comportamento ele se reproduz e muitas vezes a gente não sabe nem por que ele é reproduzido. Uma história, e aí, já emendando aqui, é mito ou verdade, aqui junto na mesma pergunta, de que se a mãe tem a gente tem uma relação a palavra não me vem, mas é como se a mãe tivesse um relacionamento com o pai que não era legal, é como se eu não me permitisse ter também um relacionamento com meu marido. Aí a gente pode enquadrar nos traumas. Aí, como se ela não tivesse vivido, eu tenho uma gratidão, me sinto tão ligada a ela que se eu for feliz no meu relacionamento, se você estivesse traindo ela. Se estivesse traindo. Isso é verdade mesmo? Olha, eu acho que depende. É mito? Eu acho que esse ele se enquadra muito na famosa e clássica resposta da psicologia depende. Porque depende muito da sua visão de mundo para aquilo. Às vezes, a forma como você se comporta dentro dessa relação tem a ver com o agente que você se relaciona. Então, pode ter a ver lá atrás com o que eu vi a minha mãe passar e aquilo se perdurou? Pode, mas depende, porque depende de todo um contexto, de todo um sistema, entendeu? Aí entra a questão realmente de investigar, que é o que a gente leva para a terapia, né?
para que consiga chegar realmente no âmago da questão de falar assim, talvez eu esteja repetindo um padrão, ou não me sinta merecedora de viver uma vida feliz, uma vez que meus pais não tiveram uma vida feliz, entende? Então vai depender muito do contexto, também da história do cônjuge, como foi a história dele, ou seja, esses agentes que a gente fala, esses sujeitos, essas pessoas, eles estão em relação naquele momento. Então, não tem 100% a ver só com o que você viu lá atrás ou que você vivenciou, mas também tem a ver com o que é vivido aqui, nessa relação. O que acontece nessa relação entre esses agentes que algo não está saindo conforme esperado ou que seja satisfatório? Muito interessante, porque hoje, como dissemos, né, tem muita informação e eu percebo que está todo mundo muito em busca de verdades absolutas, né? É por isso, tá errado, sofre desse jeito porque fez isso, tá assim por causa disso. A E gente aí fala não muito tem a gente essa. fala muito dessa construção na psicologia de sair da eternidade, de que algo é eterno, é assim, tá pronto e acabado, para vir para a historicidade, que é por que isso acontece, mais relacional, mais sistêmico. Eu amei ser a entrevistadora dessa maravilhosa. Parabéns. Vai que isso vira um quadro. Fale com a Kátia. Kátia, entreviste a Kátia. Adorei. Vou dar essa deixa aí para os convidados no final. Beijo.